Olá, como vocês estão? Aqui é o segundo episódio do podcast e boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está escutando. Hoje eu vou falar com vocês sobre a renúncia do presidente do Brasil há 60 anos, que foi o presidente Jânio Quadros. Esse tema não tem nada político, nenhum movimento direita, esquerda, centro. Eu só venho trazer a história para vocês. Em 25 de agosto de 1961, teria sido uma tentativa de autogolpe, segundo historiadores. Há 60 anos, o 22º presidente do Brasil, Jânio da Silva Quadros, que ele nasceu em 1917 e morreu em 1992, renunciava ao poder. Em menos de 15 dias, uma carreira política inteira, de vereador a presidente da República, que não tem paralelo na história do Brasil. Alguns estudiosos acreditam que o gesto tenha sido realizado cheio de esperança. Ele estaria pretendendo voltar nos braços do povo, garantido por militares. Era um verdadeiro autogolpe. E esse tiro saiu pela culatra. E o Brasil, que já bambeava em crises, acabou mergulhando em uma espiral de instabilidade. E aquele ato do dia 25 de agosto de 1961 foi um ingrediente inicial que terminaria no governo militar em 1964. O Jânio era considerado bem desequilibrado e estava vivendo um momento de questionamentos e desgastes. Mas nada nem ninguém poderia imaginar que iria renunciar. Ele queria voltar mesmo pro braço do povo. Mas o Jânio tinha uma grande dificuldade em discutir e negociar com o Congresso Nacional, pois ele não tinha uma base sólida. Ao contrário mesmo, os partidos que o apoiavam, como principal deles a UDN, União Democrática Nacional. Não o tinham como homem de confiança, pois não era sequer filiado no partido. Essa dificuldade de articulação política já era notório na carreira do Jânio antes mesmo da presidência, porque ele foi vereador, deputado estadual, prefeito, governador de São Paulo e depois deputado federal. Era assim que desejava ser visto. Ele queria submissão do Congresso, no limite a dissolução da Câmara e do Senado, para que pudesse governar sem controles. Aliás, antes de renunciar, o Jânio condecorou em Brasília o Ernesto Che Guevara, o ministro de Cuba. Bem, foi escrito pelos historiadores um livro. O Hélio Silva e Maria Cecília Ribas Carneiro escreveu um livro do Jânio Quadros para tentar entender qual a razão do sucesso. Ele não alcançou o poder na crista de uma revolução armada, como Getúlio. Não provinha de família rica, não era do clã, não era dono de jornal, não tinha dinheiro, não chefiava grupo econômico, não servia aos Estados Unidos nem à Rússia, mas encantava pelos olhos, nem seduzia pelo trato. Quem era então o Jânio Quadros? Ele tinha grande admiração por líderes fortes, como Gamal Abdel Nasser, que era o militar que tornou o presidente do Egito e acabaria conhecido como o faraó de uniforme. Ao Congresso Nacional nesta data, por esse instrumento, deixando como ministro da Justiça as razões do meu ato, renuncio ao mandato de presidente da República. Brasília, 25/8/61. Escreveu o Jânio, comunicando a sua decisão. Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao caráter depressivo do Jânio Quadros e ao seu gosto por álcool. Na solidão de Brasília, recém-inaugurada, com escassez de vida social e precários meios de comunicação, tais problemas se potencializavam, e não há de descartar que tivesse sido para sua renúncia. Vale ressaltar que não havia sido a primeira vez que ele tentava a ideia de renúncia, porque quando ele foi governador do estado de São Paulo, de 55 a 59, ele se zangou com o fato de que a Assembleia
ter derrubado um veto seu. Convocou os líderes partidários e discutiu violentamente contra os parlamentares. Vou renunciar, pois não governo como uma assembleia de vagabundos, teria dito ele. Em 59, quando era tratado como futuro candidato à presidência da República, indisposto com o presidente do partido, e chegou a redigir uma carta renunciando à candidatura. A renúncia do Jânio expunha a céu aberto a crise institucional brasileira. 7 anos e um dia após o suicídio de Getúlio, outro presidente igualmente eleito com uma votação popular deixava o poder de forma traumática. Diversas foram as teorias para responder a essa renúncia, pois durante muito tempo ele não havia esclarecido suas reais intenções. Nos últimos tempos, uma corrente historiográfica passou a interpretar de forma quase consensual a renúncia do Jânio como uma tentativa de autogolpe. O Jânio queria garantir maior apoio social a fim de possuir maiores poderes em Brasília. Bem, mas isso foi visto como uma traição a seus eleitores, que confiaram nas ações da vassoura, que era um símbolo da sua campanha contra a corrupção, e nas promessas de redenção eleitoral. O estilo autoritário, moralista e extremamente de Jânio Quadros invocava um populismo de direita, militarismo, antiparlamentar e associado ao grande capital, dirigido a todas as classes, ao conjunto da nação. Terminava por diluir o próprio significado de povo e de massa. O Jânio significa não apenas a falência do sistema partidário. O governo do Jânio Quadros transcorreu um período marcado pelo prenúncio de grandes crises econômicas, movimentos sociais, além da crescente intervenção de militares quanto da igreja. Mas havia 2 temas que o Jânio defendia uma política externa independente. Abriu diálogo diplomático e tratativas comerciais como União Soviética, Cuba e China. E dias antes da renúncia, ele condecorou o então ministro Che Guevara. A outra medida polêmica foi uma tentativa de estabilização cambial. O presidente também reatou tratativas com a FMI. Tudo era feito à moda de Jânio Quadros, de um jeito bastante tumultuado. Em toda a discussão, um autoritarismo do governo, o desprezo do presidente pelas instituições, pelo Congresso e dos militares. Bem, as consequências desse ato. O vice-presidente, o João Goulart, estava na China. E quando ocorreu a renúncia, o Jango estava longe. Estava fazendo discursos à China, que era mal visto pelas elites dominantes do país. Foi nesse clima de incertezas, à pressão das elites, que o deputado Ranieri Mazzilli, na condição de presidente da Câmara, recebeu a faixa presidencial de forma provisória, como apoio de uma junta formada pelos 3 ministros militares, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. E tiveram que fazer uma faixa às pressas, porque o Jânio trouxe para São Paulo. O Jango foi informado que deveria ser alcançada a presidência em seu retorno, mas que a instabilidade havia se tornado ainda mais grave. O ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas carregava a bexa de socialista. Houve uma reação dos militares, principalmente da UDN, contra o João Goulart. Houve uma negociação política entre diversos segmentos. Naquele momento, já era entendido como comunista, subversivo e aliado aos sindicatos. Também havia a interpretação que ele era um indivíduo fraco, no sentido de negociação, alguém muito influenciável. Na ausência do Jango, o Brasil de presidencialista transformou para parlamentarista, enfraquecendo assim o poder do presidente. As forças conservadoras não admitiam o mandato de João Goulart com plenos poderes e acabaram formando o sistema parlamentarista, que não durou muito tempo e não teve apoio social. O país esteve à beira da guerra civil. Os ministros militares, num primeiro momento, logo se recobraram
se constituíram como autêntica junta militar e declararam que o Jango não deveria voltar ao país. Se ficasse, seria preso. Censuraram a imprensa e começaram a prender gente que se opunha em deter o general Lott, já na reserva, mas que conservara grande prestígio no exército. Entretanto, brotou uma resistência inesperada no Rio Grande do Sul. O governador do estado, do PTB, cunhado do Jango, o Leonel Brizola, insurgiu e convocou a política e o povo para defender a legalidade. Formou-se então uma cadeia de rádio, a cadeia da legalidade, que irradiava para todo o Brasil a existência de uma resistência ao golpe de Estado. Não houve a rigor uma acomodação dos conflitos. Eles foram administrados temporariamente com o reconhecimento da posse do João Goulart. Mas talvez esses conflitos tenham ficado latentes. E ainda os setores conservadores foram se organizando contra o governo diante de uma crença que a esquerda iria tomar o poder. Essa conjuntura toda se desenhou em 2 semanas, graças a uma sucessão de fatores anteriores, é claro, a inflação, crise financeira e todo o caos decorrente à estabilidade política do Jânio. O governo Jango foi um período de conflitos explícitos e uma instabilidade política. O parlamento não produziu consenso, nem houve articulação para garantir uma ordem institucional. Isso levou à sensação de descrédito e muitos conflitos dentro do próprio. Essa turbulência consolidou a ideia de que o governo João Goulart era um caos e a ordem precisava ser restabelecida, com o apoio da classe média e dos setores conservadores. E depois nós vimos em 64 o governo militar. E foi essas crises, depois de tudo isso, desde o Jânio Quadros, que veio com a imagem, mas queria mandar e tinha suas turbulências, e o João Goulart, que ninguém gostava. Que coisa, né? A história do Brasil é muito louca. Bem, mas esse aqui não é nada, não é nenhuma crítica, nenhuma opinião, é só a história que aconteceu há 60 anos no Brasil. Até a próxima. Vamos ver se eu venho com o assunto mais leve, né? Foi Afeganistão, agora golpe de renúncia de Jânio, o João Goulart. Vamos vir com um assunto mais leve no próximo episódio, né? Assim espero. Até lá.